Oi. Sabe essa série sobre São Paulo, essas fininhas, compridas, que nem que tá essa aqui em cima? Tem outra menor aí na garagem, guardada? Tá. Não tem, não. Eu fui fotografando de helicóptero a cidade de vários pontos e também de cima de vários prédios. É como se eu pegasse um fio da cidade e desvendasse. Então eu vou abrindo a cidade assim, né? E o que a gente vê é que a cidade obliterou a natureza, quer dizer, a cidade é a geografia agora, né? Então isso aqui é muito interessante aí nessa série de São Paulo, como é que isso evidencia. E evidentemente que isso só é possível se você está andando e observando de avião, né? Porque a nível da rua você não tem essa perspectiva. É só puxar, só puxar. Em 2014, a fotógrafa Cláudia Jaguaribe fez uma série de imagens com moradores de São Paulo. As fotos mostram as personagens na intimidade das casas, mas a grandiosidade da cidade aparece através de uma janela ou pelas varandas. A gente trouxe para baixo Colinda. Sou maníaca de planta, né? Loucura, né? Loucuras. Na época, a Cláudia disse que escolheu olhar para dentro das casas porque em metrópoles como São Paulo, as casas ganham uma importância maior. Funcionam como um lugar de refúgio, de proteção. É o trabalho que eu mais gosto da Cláudia Jaguaribe. Não, imagina, gente. Saiu da fotografia para paisagem. É uma floresta. E não tem como pensar em outra coisa antes desse encontro. Hoje, a gente inverte os papéis. A Cláudia é a personagem que abre pra gente o endereço onde se recolhe quando precisa descansar da cidade grande. É que eu não ando tanto a pé, mas no Rio eu faço tudo a pé. É complicado. Minha fotografia é muito pouco real, assim, no sentido... Não é documental no sentido tradicional, né? É uma outra realidade que se cria, não é uma reprodução da realidade, né? Essa sua rotina com a ponte aérea, eu queria que você me explicasse. A gente, inclusive, você vai para o Rio hoje, Vamos. Né? Depois que a gente terminar esse nosso encontro. Você tem uma rotina fixa de dias, de quantidade de dias que você passa aqui no Rio? Eu principalmente moro aqui, quer dizer, me mudei para São Paulo já tem 30 anos. Então, minha vida, assim, meu dia a dia é em São Paulo. Mas como eu tenho família, amigos, galeria no Rio, enfim, muitas relações de trabalho, eu também vou com muita frequência e eu adoro o Rio, né? E quando a gente fica aqui inserido num contexto paulistano, né? Eu, paulistana, 100% o tempo inteiro aqui, eu fico com um olhar um pouco anestesiado, né? Para as coisas, para o cenário da cidade. E você, de tempos em tempos, quer ou não, consegue esse distanciamento e consegue voltar com um olhar talvez mais fresco, talvez um pouco menos contaminado, para ter esse olhar um pouco mais crítico. Isso acontece, você acha? Não, acho que é exatamente isso que você está falando. O fato de você morar num lugar e ficar fixado naquele... A própria rotina da sua vida meio que atrapalha do ponto de vista da criação. Então, a ideia de... A ruptura é muito importante na criação, né? Você ter uma maneira sempre de estar interrompendo um processo que, digamos assim, é natural do seu dia a dia e, de repente, aquilo ali fica uma coisa meio amorfa. Então, quando você encontra situações de ruptura, você sempre encontra novos caminhos, situações que você não tinha imaginado. Então, isso aí é muito importante. Eu já fiz um trabalho grande sobre a Lina, agora é a Lilba e ainda vou fazer mais um. Isso aqui são testes da serigrafia, tá vendo? Essa é uma serigrafia prata, que é uma mistura de prata com dourada, que é dourada. Então, são os testes pra gente ver não necessariamente é um trabalho finalizado. Não, isso aqui são só testes. Ainda tá convivendo para estudar. Tá trabalhando, tô montando, trabalhando no assunto. Eu ouvi numa entrevista falar que você escolheu a fotografia, quando você decidiu pela fotografia, era um pouco uma vontade, uma coisa que a fotografia te permitia, de um diálogo com o mundo. Quase como se isso, o mundo exterior, fosse um interlocutor e a fotografia permitisse isso. Queria te ouvir um pouco falando isso, dessa conversa que você estabelece com o mundo através da fotografia. Eu sempre fui muito ligada em artes visuais. Só que a ideia de eu ficar trancada num estúdio, trabalhando como artista, no sentido tradicional, de pintar, desenhar e tal, era uma coisa que me dava a sensação que eu estava sendo excluída do mundo, que eu estava excessivamente para dentro. E eu sou uma pessoa, por natureza, que preciso muito dos outros. Eu preciso estar no mundo. Não gosto, quer dizer, eu gosto da minha solidão quando eu estou voltando no mundo e não por exclusão do mundo.
Então a fotografia foi o caminho assim perfeito para mim, porque é uma forma de eu ir para fora com um propósito. Então o propósito na realidade é fotografar, então é uma forma de conhecer pessoas, situações, entender as coisas através da fotografia. Depois eu trago aquilo de volta para dentro e de certa forma processo aquilo na minha solidão, no meu canto, no meu tempo. Cláudia, Rio e São Paulo, né? A gente pensa nas duas cidades, enfim, umas definições genéricas, duas metrópoles com muita coisa parecida, mas, enfim, na intimidade elas são radicalmente diferentes. Como é que é para você? Quando eu estou no Rio, é como se eu estivesse vivendo o presente. E quando eu estou em São Paulo, eu estou vivendo o futuro. Por quê? Porque eu acho que o Rio, exatamente porque ele tem essa dimensão de que tem uma série de coisas que já são dadas, o pôr do sol, o mar, não sei o que, você usufrui daquilo que está ali. É claro que eu não estou morando no Rio. Se eu estivesse morando no Rio, eu teria que ter uma relação mais objetiva com a cidade. Eu moro em São Paulo. Então, dado esse desconto, eu acho que eu acabo tendo essa relação hoje em dia com o Rio. O Rio é um momento de que eu estou. Então, eu não estou pensando no futuro, não estou pensando o que eu vou fazer amanhã. É uma coisa assim, tem um prazer mais da presença. E São Paulo não. São Paulo é uma cidade que me chama sempre para situações ou futuras, ou o que eu vou fazer, ou com quem eu vou encontrar, ou o que vai ser possível. Ganhem as câmeras, vou pegar só quando ela sair do armário, tá? É a hora que a Cláudia vai sair do armário agora, ok? Cláudia, não estava preparada para isso. Pois esse nível de intimidade eu não estava imaginando. Bem, vamos lá, gente. Vamos lá. Eu era obcecada, todo modelo novo, toda câmera nova, tudo que surgia, flash diferente, ring flash, isso, aquilo. Eu ficava assim obsessivamente comprando e colecionando. Eu mudei a minha forma de trabalhar. Então agora, basicamente, eu uso essa Sony e as Canons. Aí tem uma Leica também, médio formato, digital, que também é maravilhosa, mas é uma câmera grande. Antes, você tinha uma questão de variações de lentes, de perspectivas. Hoje em dia é muito mais conceitos. Então eu estou muito mais preocupada em estabelecer um conceito, uma forma de trabalhar, do que exatamente com o equipamento que eu uso. E seu trabalho também tem isso da pós. Ele tem é muito gigante, baseado, né? Quer dizer, a situação da fotografia, pura e simples, é um começo. É como se fosse assim, um banco de dados que, a partir daí, eu vou trabalhando. Então, as horas de computação, de pensar, de imaginar, são muito maiores hoje em dia do que propriamente... O tempo na rua a questão exatamente. Exatamente. Eu antigamente só saía com uma câmera pendurada. Agora, com o negócio do celular, e principalmente com esses celulares de altíssima qualidade, acaba que aquilo ali é uma pré-produção sempre, né? Quer dizer, eu estou sempre pré-produzindo alguma coisa a partir do celular. Às vezes até incorporando essa imagem. Porque não tem jeito de voltar, não vai conseguir voltar, é aquilo mesmo. E você é desapegada, assim, você se desfez do equipamento antigo? Me desfiz. Vendeu, doou? Vendi, doei, dei para a escola de fotografia, dei para assistente que queria, vendi o que podia, enfim, fui... Você não guardou nem, tipo, a sua primeira câmera? Não, eu não tenho nenhum posto, zero. Zero a pegada? Zero a pegada. Não tenho, assim, menor apego desse tipo, material de ficar guardando feitiço, não, nada. É assim, impressionante. Ao contrário, eu gosto de me livrar das coisas. Hoje em dia, o mercado de arte, ele é um mercado consolidado, vamos dizer assim, é um caminho menos aventureiro, vamos dizer. A gente tem uma certa estrutura, galerias, feiras de arte. Então, se hoje um jovem decide para essa carreira, ele tem um certo caminho que a gente consegue imaginar pela frente. Quando você se decidiu pelas artes, não era assim.
Era Não. uma coisa bem mais Era aventura, né? completamente. Tanto é que eu não me defini pelas artes. As artes se definiram em mim. Você não teve esse momento de escolha, mas porque exatamente era difícil falar, vou ser artista? Na realidade, não existia. Quer dizer, eu não conseguia me imaginar, assim, vivendo uma vida como artista. Como carreira mesmo. Como carreira. Então, eu entrei para a Faculdade de Direito, acabei largando a Faculdade de Direito, me formei em História da Arte. Quando voltei para o Brasil, porque eu fiz faculdade fora, eu fui trabalhar com fotografia, mas como fotografia comercial. Fazer moda, arquitetura, fiz comida, perfume, joia, fotografei de tudo que tinha, digamos, um mercado comercial. Em paralelo a isso, eu fazia minhas fotos, mas era assim, nem sequer existia galeria para fotografia, não existia a ideia de alguém comprar fotografia, mas o instinto de fazer é tão forte que eu fui fazendo, e de certa forma eu tive sorte porque o tempo foi a meu favor, quer dizer, as coisas foram se profissionalizando, as instituições começaram a existir, os museus começaram a fazer coleção, aí teve a coleção Pirelli do MASP, aí teve isso, teve aquilo, enfim, então as coisas foram se agregando. Então a minha formação, na realidade, eu não me formei para ser uma artista, eu me tornei uma artista. Som da minha aula de yoga, então realmente. Conseguiu achar aí? Trabalho com música o tempo todo. E tem música específica, uma música pra te acalmar, uma coisa mais zen ou varia? Varia, conforme o estado de espírito, conforme o trabalho que eu tô fazendo. Vai desde isso, música da yoga, porque fica assim, né? Até, sei lá, rock, o que quiser. O espaço bidimensional, só a imagem na parede, é uma coisa que sempre vai ser bom. Mas, assim, tem outras formas de se pensar. Então, é essas formas que eu estou indo atrás. Você consegue relaxar e não tirar foto, tirar selfie, sei lá, postar no Instagram sem pensar exatamente num ângulo, na qualidade totalmente. da foto. Cláudia, como é que é essa relação com imagem fora do trabalho? Eu sou super, hiper tranquila em relação a isso. Várias pessoas, por exemplo, têm um celular... No Instagram, é um Instagram profissional. O meu não é. Você vai olhar, o meu é absolutamente o que me deu na telha naquele momento, um estado de espírito. É como se fosse um diário. Eu acho que substituiu uma coisa que eu antigamente fazia bastante. Eu tinha milhões de caderninhos que eu anotava coisas para pensar, para lembrar. Não eram anotações, assim, textos, eram simplesmente por memória. Tipo assim, para lembrar que eu vi tal coisa em tal lugar. Eu fiz essa foto porque eu achei essa história impressionante, essa mão impressionante do Rodin fazendo a cabeça da Camille Claudel, e ficou. Aí eu estava começando a trabalhar nesse projeto da Liuba, enfim, uma coisa não tinha nenhuma relação direta com a outra, mas de alguma forma aquilo me veio à cabeça, eu procurei a imagem, eu olhei para a imagem, e a ideia de que ele, como um artista, trabalhando a cabeça de outros artistas e transformando isso numa obra de arte, para mim foi muito potente. Aí eu comecei a olhar o trabalho da Liuba com assim, então eu vou trabalhar a cabeça dela. Não vai ser a cabeça dela, mas são os bustos, enfim, as formas dela. Então, assim, de certa forma, me deu uma liberdade. Nunca é uma transposição literal, não, mas é essa inspiração e esses diálogos que você vai traçando e que, enfim... Nesse caso é bem isso. Tem outros casos que é uma coisa, um registro mais, tipo, eu vejo uma moldura, vejo uma forma de trabalhar e tal, eu falei, bom, é isso. E aquilo ali é um caminho. Enfim, então é um caderno extenso. Então eu digo, se eu perco as imagens do meu celular, é assim, eu perco a minha memória quase, porque tudo está indo ali, sendo processado de uma forma direta ou indireta por mim. Tirando foto o tempo inteiro. Demais. Bom, se eu estiver falando demais, repetindo demais, por favor. Tá ok? Cola. Deixa eu pegar meu óculos.
Essa parte de trás da minha casa, que para mim é maravilhoso, porque eu fico com uma inserção 24 horas por dia. Então, uma coisa assim, as pessoas têm até a ideia de que se você trabalha em casa, você fica mais preguiçosa. Ou ao contrário, você fica muito obcecada até, porque como está ali o tempo todo, e o trabalho artístico é um trabalho que você tem que estar com a mão na massa. Você não fica pensando e uma hora aquilo surge. É uma coisa de experimentação, de olhar, de mexer, pensar nos arquivos, trabalhar a imagem e tal. Então, acaba que eu fico aqui obsessivamente o tempo Porque todo. a gente tem essa imagem romântica do artista tendo um insight e vindo, mas na verdade tem mais suor, na verdade, né? Quer dizer, funciona, depende da pessoa. Para mim, é muito imersão. A Cláudia desapegada guarda e convive com que imagens? Aqui. Eu tô vendo, né? Você tem algumas imagens suas aqui. Falando desapegado, isso aqui é uma das minhas primeiras séries, isso é antiquíssimo. Isso foi a minha primeira série do Rio, que eu fiz justamente nesse momento, lusco-fusco, né? Que começo da noite, final do dia. Então você começa a ter uma introdução de luz artificial, né? Da iluminação urbana. E ao mesmo tempo você ainda tem uma luz do dia. E aí, o que eu fiz aqui... É engraçado porque isso está me lembrando uma entrevista que outro dia me mandaram, que estava falando sobre esse trabalho, imagina, décadas atrás. É de quando esse trabalho? 85, por aí. Eu sou péssima, eu nunca lembro as datas. Mas enfim, então eu não corrigi o filme. É o fato de não corrigir o filme, porque isso é filme, né? Uhum. Então você tinha uma distorção de cor, e é exatamente atrás dessa distorção de cor que eu estava afim. Gente, você tem mais celular que câmera. Ele tem 3 lentes aqui, tá vendo? Ai, que chique. É muito legal. E é Leica a câmera? A câmera é Leica. Por isso que ele é tão bom. Eu ia brincar que eu ia até ver, futicando aqui, qual era a imagem de fundo do seu celular. O meu celular, a imagem de fundo, sabe qual é? É o Egito. Eu acabei de vir de uma imagem do Egito. Mas é uma imagem sua, uma paisagem. É isso que você tirou. Não é uma obra, mas é... Ó, é esfinge. Demais. Tudo isso aí que eu falei, vocês editam bastante, né? Que tem muita coisa. Não? Jura? Embrulhado aí, que segredo temos? Eu gosto de ter alguma coisa aqui, porque tem sempre coisa que eu preciso rever. Tem gente que vem aqui que quer conhecer, então é importante ter também obras aqui. Essa é uma série do Rio. Essas duas são da mesma série, não é? Isso tudo faz parte do Entre Morros, que é essa série do Rio de Janeiro. No Morro Santa Marta tem um muro de contenção da favela, porque a favela faz limite com uma área florestal preservada e com a Prefeitura do Rio de Janeiro, uma área que é da Prefeitura. Então, o muro acabou sendo incorporado pela própria comunidade, você nem percebe o muro. Aí eu comecei a pensar, bom, daqui eu não consigo ver, deixa eu me afastar. Aí eu saía para fora e ia para os prédios em frente, para ver se do prédio via. Aí eu fui me afastando, e aí eu vi que de helicóptero era a única maneira mesmo. Mas aí o que eu fiz? Eu juntei imagens próximas e distantes para você ter uma perspectiva que, na realidade, ela existe, mas você não consegue enxergar, entende? Porque você não consegue estar aqui e aqui, em que você tenha tudo no mesmo plano, com o mesmo foco. Enfim, é uma, digamos, uma coisa impossível. Essa relação com o mercado, como é que você foi aprendendo a lidar com isso? Agora me dei conta, é verdade, até meio recente as galerias só de fotografia, né, no Brasil. E como é que é essa sua relação? Porque tem uma pressão, tem um tempo do artista, tem um tempo desse mercado que às vezes é bem violento. Como é que você lida com isso? Às vezes coincide que você está fazendo um trabalho que tem uma demanda de mercado daquela época. E aí você tem o seu trabalho alavancado. E às vezes tem trabalhos maravilhosos que não estão com a mesma demanda naquele mercado, naquele momento. Então você aprende, digamos assim, a ter uma autossuficiência. E eu acho que isso é uma coisa que me ajudou muito ao longo do tempo. Então, eu trabalho basicamente assim. Eu tenho projetos de longo prazo, que são projetos que eles podem, inclusive, nem acabar sendo
feitos de verdade, mas são desejos ou projetos que eu vou levando, digamos assim, de uma linha meio lateral. Tem projetos que são financiados, que aí você já tem toda uma estrutura para fazer, e tem um pouco pesquisas, que são pesquisas formais ou pesquisas de linguagem ou interesses que você tem momentâneos que, às vezes, aquilo pode virar uma exposição, pode virar um trabalho numa feira. Então, eu trabalho em vários nichos, porque é uma forma de que, se eu só me dedico a um tipo de coisa, como eu sou uma pessoa que eu tenho muita energia, então eu não sou desse tipo de artista que faz uma coisa e fica um ano até fazer o outro. Não, eu sou uma trabalhadora constante, eu sou meio operária nesse sentido. Então, eu preciso ter coisas de naturezas muito distintas para que a minha imaginação, o meu estado de espírito e que as condições reais permitam que as coisas aconteçam. Entre a sua imaginação e a realidade material tem um fosso. Então, o custo, às vezes, fica inviável. Você esbarra na realidade, na realidade, tem um custo. Então, por exemplo, a ideia era fazer isso em azulejo. Esse meio do campo, que você mistura coisas de natureza muito diferentes, imagem com coisas tridimensionais, com formas e texturas e matérias diferentes, é complicado de produzir. Se você desenvolve todo um projeto, aí na hora final ele não consegue produzir. Eu senti falta de ver entrevistas, então. que é um trabalho que eu adoro, especialmente. Eu queria que entrevistas, você como é que ele aconteceu? pouquinho. Eu fiz o Sobre São Paulo, né? Uhum. O que acontece quando você olha Sobre São Paulo é aquele que a gente viu lá, né? Tá Com a vendo? imagem aérea. Uhum. Lá é um pedaço disso aqui, né? E o que acontece? Você não vê gente, não porque eu tirei as pessoas, mas porque a escala da cidade elimina praticamente a figura humana, né? E aí eu falei, bom, mas essa cidade é constituída, né, de pessoas, então quem são essas pessoas? Aí eu fiz o inverso, que é isso, olhar a cidade a partir do ponto de vista da pessoa. Então eu fui em mais de 70 casas e fui fotografando como é que as pessoas vivem e sempre tendo alguma abertura, ou tem casos que não tem nenhuma abertura, a não abertura para a cidade. Mas, enfim, então é uma relação entre o interior e o exterior. E, inicialmente eu ia fazer só os ambientes, aí depois eu falei, não, o interessante é você ter exatamente as pessoas que moram, que tipo de pessoa, como é que é. Então, essas imagens, de novo, elas são reais no sentido que eu não inventei nada disso, isso está aí. Mas tem horas que são umas construções, porque você não tem o ângulo para fotografar, então você cria, digamos assim, perspectivas, né, possíveis. Eu ia com uma pequena equipe, era eu, uma assistente e mais 2 que estavam gravando os vídeos, porque a gente gravava vídeo também. Então, o que acontecia? As pessoas tinham horas que não sabiam se eu estava fotografando, se era o vídeo que estava fotografando. E como eu estava sempre conversando, as pessoas não se davam tanta conta do que estava acontecendo, sabe? E aí acabou tendo, assim, uma coisa singela, uma coisa muito íntima mesmo. Não, e é muito revelador ver essa intimidade, né? Isso aqui isso, como cada um arruma a casa. A criança tendo um ataque de mau humor. Sim. Esse aqui é uma... A gente se reconhece em todos e, ao mesmo tempo, é super diverso, né? É muito diverso. Tem uma diversidade de pessoas, de estilo, de, enfim, um estudante, o outro é um crossdresser, o outro tudo, né? São meninas estudando lá para ser enfermeiras, enfim, tem uma diversidade. E a coisa das imigrações, né? Então, imigração japonesa, imigração chinesa, imigração boliviana. Eu vim muito pensando se você se dedica a um projeto e quando ele termina, se depois disso dá uma angústia até você achar um outro tema para mergulhar. Tem essa angústia? Dá essa angústia até encontrar? Ou, na verdade, você está com vários temas, né? Como você meio falou, abre várias frentes. Como é que é isso? Eu acho que a minha angústia é até o contrário. Eu acho que eu tenho ideia demais, eu preciso até reduzir, enxugar. Porque eu me interesso por muitas coisas diferentes. E você vai trabalhando com várias ideias ao mesmo tempo. E eu vou trabalhando em níveis de intensidades e, enfim,
técnicas diferentes para cada um. E às vezes, quer dizer, o que me dá angústia nessa multiplicidade é que às vezes eu não conseguia amadurecer suficiente um certo tipo de procedimento para o trabalho. Então, por exemplo, vou dar um exemplo ali, aquele trabalho ali que está ali, os cortes a lasers daquelas peças, como que você monta, tudo isso são processos que são demorados, são caros, você tem que investir muito na tecnologia, você tem que ir atrás de fornecedores. Então, paciência não é, digamos assim, a minha virtude. Então, eu às vezes fico irritada e já mudo, passo para outra e tal. Então, a minha dificuldade é até o contrário, é reduzir. E insistir, às vezes, numa coisa que... E ficar mais tempo numa coisa.